Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 6 de agosto, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Ative o sininho de notificação também para receber notificação dos meus vídeos todos os dias. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Então falando em relação ao dólar regra de coração, Renko teve muita troca de cor hoje. Algumas oportunidades deram stop, outras deram gain. A gente vê que no geral as vendas aqui foram mais interessantes. A primeira venda do dia a gente não faz, essa primeira cor, né? Trocaria de cor para compra, se tivesse comprado teria estopado. E aí essa venda de novo aqui teria andado mais de 20 pontos. A compra aqui teria estopado também, venda, a compra não teria andado tanto. Aí começou muito ruído nessa região. Até que uma compra aqui teria andado uns 14 pontinhos, a venda aqui também, mais de 20 pontos, interessante. Ruído de novo. Aqui depois de novo uma compra andando bastante, venda também. Ruído, 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 ruído. Até que essa venda aqui foi sensacional. E aí já era fim do dia, parte da tarde, o movimento já ficou horrível aqui. E falando do gráfico, movimento hoje, mais um dia de queda. Tá respeitando o cenário que eu estava até esperando lá do diário. Por que do diário? Ontem a barra do diário aqui do dólar foi uma barra muito forte de força vendedora. Se houvesse o rompimento da mínima, a gente teria uma confirmação de um movimento mais forte para a queda. E aí hoje houve a confirmação do rompimento da mínima de ontem. Então um movimento aqui confirmando um possível futuro, né? Um topo duplo aqui com o segundo topo mais alto. Essa região aqui vai ser uma região bem interessante para ser testada. A gente vê que houve uma trava bem forte aqui. Então lá embaixo ainda, faltam alguns pontos. Então, puxando aqui para os 60 minutos, lembrando também, esticado em tempos gráficos maiores, semanal, mensal, etc. Então, eu não consigo pensar em compras. A gente teve um movimento aqui, deixa eu colocar agora nos 5 minutos, com um gap que confirmou rompendo esse fundo aqui de ontem. Então, se tivesse um ombro, cabeça, ombro aqui, estaria confirmando. E já no primeiro candle já foi um candle de força vendedora, muito forte aqui, dando continuidade à tendência de baixa. O primeiro candle já deixou o mercado bem esticado. Pensar em reversão nesse fundo aqui, já que está ainda esticado em tempos gráficos maiores, não recomendo pensar em compras aqui. Deixa o mercado cair. Então, reversão nem se tivesse pensado em entrar, teria acionado. Então, a gente não faz nada. Começou a travar nesse fundo. Até que fez um pullback agressivo. Eu estava comentando que, nossa, que sacanagem. Tá fazendo um pullback maravilhoso aqui. Para dar talvez uma continuidade de queda, né? Já que tá fazendo troca de polaridade com essa região aqui. Então, estaria fazendo esse movimento aqui. Só que o pullback foi agressivo, o pullback até ruim. Não vejo uma boa oportunidade aqui para se entrar. Se tivesse entrado, teria pago praticamente só uma parcial e depois foi bem sofrido, porque o movimento ficou bem travado, fazendo como se fosse um triângulo meio simétrico aqui. Média de 9,20 sem tendência. Região horrível. Se eu ficasse aqui observando, eu estava observando mais o índice, mas se eu estivesse olhando o dólar, eu ia ficar com muito sono também, igual eu fiquei no índice hoje. Até que houve um rompimento desse dólar nessa região do CLT, fez aqui como se fosse uma troca de polaridade. Só que aqui, se eu marcar em relação à primeira pernada para baixo, até que o 100% está lá embaixo, mas o jeito como as médias ainda estavam um pouco sem tendência, eu acho ainda perigoso entrar nessa venda aqui, tá? Não venderia, não teria pago nenhum para um também. Depois, bem sofrido de novo, subindo em forma de canal, média de 9,20 sem tendência, até o fim do dia praticamente. A gente vê que o mercado já ficou bem travado, tá? E aqui, marcando, então, continuando aqui que a internet deu uma queda forte. Tinha esse triângulo aqui, acho precipitado entrar aqui nesse pullback, mesmo que seja pullback de price action maravilhoso, porque o movimento aqui, deixa eu ver se era isso que eu tava vendo na hora, puxando, tava próximo de 1,5 de queda, uma coisa que não é tão comum, né, do dólar cair isso tudo. Então tinha essa questão de possível trava nesse fundo aqui. O movimento realmente travou em 1,5 de queda, ficou aqui subindo em forma de canal. Esse canal depois virou um movimento lateral e aí ficou esse trem horrível aqui. E se a gente for ver todo esse movimento depois, toda essa parte aqui, se a gente for mensurar o tamanho, né? É como se tivesse feito o tamanho dessas duas barras de venda. Olha isso, 2 barras de venda. Aqui praticamente esse tempo todo para tentar anular essas 2 barras aqui. Então, um movimento horrível, horrível na parte da tarde aqui. Sinceramente, achei o dólar um pouco não, bem ruim. Preferi analisar o índice, que foi pior do que o dólar. Mas, ok, movimento aqui começando a corrigir no macro, isso é importante. Essa região desse caixote preto aqui, então, foi rompido, né?
E aí já aproveitei para falar para amanhã do dólar, antes de falar do índice. Então, o caixote preto aqui acabou sendo a nossa região da confirmação do topo duplo dessa região. Confirmou, voltou para o meio. Mas eu ainda tenho que deixar marcado esse caixote e também esse caixote aqui de baixo. Então, o preço está trabalhando agora no meio. E aí o retorno foi bem agressivo, como fez essa queda aqui. É normal que isso venha acontecer, porque o jeito como chegou em Keltner ali, tem que reagir, né? E nós temos a VWAP de julho lá embaixo, então pode ser um possível movimento para buscar essa VWAP que não tinha sido testada no mês passado. Então deixem marcadas essas regiões aqui, que vai ser importante para amanhã. Nós temos aqui um movimento de hoje um pouco estranho, a gente teve uma tendência só início do dia, depois ficou caindo em forma como se fosse uma deriva, depois subindo em forma de canal. Horrível, horrível, tá? Então, vamos ver como vai ser o gap de amanhã. Porque é uma semana que não tem tanta notícia assim programada. É uma semana mais tranquila de notícia. E coisas lá fora estão impactando ainda. E esse dólar hoje caiu também por uma coisa interna, tá? Da ata do Copom, que já eu falo na parte de macroeconomia. E aí, falando em relação ao índice, troca de cor, aqui, que a gente teve bastante... Não, desculpa. O dólar, na verdade, ainda segue tendo mais trocas de cor do que o índice, algo que é muito estranho. Teve muito ruído na parte da manhã, praticamente a maioria aqui teria estopado. Não fiz nada, a gente teve possibilidade de compra aqui que teria andado alguns pontos, tá? E aí foi stop, 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 stop. Aqui praticamente andou alguns pontinhos. Aqui também bem lento, e aí deu stop, stop. E aí finalmente, se tivesse arriscado essa compra aqui, aí essa teria andado praticamente quase 1.500 pontos. E essa venda também até o fim do dia, quase 900 aí. Mas no geral não gostei, tá? Não gostei da troca de cor aqui do Renko, foi muito ruim. E gráfico de candles também estava indicando esse movimento feio. Tão feio que eu tava tombando aqui de sono, de tanto sono que eu fiquei de ficar olhando esse gráfico aqui. Era provável que ficasse desse jeito? Era, porque nós tínhamos alguns motivos. Primeiro, ontem foi um dia de tendência, se for ver, o movimento aqui andou, né? Muito forte. E aí hoje poderia ser um dia muito travado. Outro motivo, que houve abertura em torno da média de 200. As duas aqui refletem a 20 dos 60. Então nós não temos uma tendência ainda definida dos 60. Poderia ser um repique para baixo, ou poderia realmente tentar romper a 20 dos 60 e para cima. Mas de forma fácil era bem improvável. É bem ruim operar em torno dessa região. E aí nós não tivemos um gap, isso já complica, né? Porque não tivemos um gap. As médias menores acabaram ficando sem tendência nesses primeiros candles, porque elas estavam em tendência de alta no dia anterior. Eu estava até esperando que fosse um gap de baixa aqui abaixo da 80, para talvez pensar em fazer Fab 4, não teve. Então, essa primeira pernada do dia foi até forte, já testou o ajuste. E aí depois a gente viu aqui esse movimento muito lento para subir, para cair, para subir, para cair. Ficou aqui com vários candles de rejeição, muita sombra. Esse aqui é um moedor de CPF, muito perigoso. E aí eu tava até comentando que tava com cara de ser aqui topo descendente, um possível triângulo simétrico. Tava morrendo de sono, tava tombando aqui. E aí eu desisti de acompanhar. E na parte da tarde a gente teve aqui um movimento aqui máxima do dia. Rompeu a máxima do dia, fez o pullback. Esse pavio aqui não precisa se preocupar, tá? Porque não é um pavio que teve rejeição, foi um pavio de último candle do dia anterior, então não é problema. E aqui deu possibilidade de gatilho nesses dois candles aqui, possibilidade de compra. Não tinha aqui impedimento para travar o preço, tá? Ressaltando, esse pavio aqui não é relevante. E aí o movimento acabou rompendo, não vejo aqui bom pullback, tá? Rompeu máxima de novo também, não vejo bom pullback. O movimento foi subindo aos pouquinhos, até chegar nessa região desse topo. Se eu parcar a primeira pernada do dia para cima, usei a tecla de atalho errada. Usei de novo, tô acostumando com Ninja Trader, tô esquecendo. Ctrl S, oh meu Deus, Ctrl D, acertei. Cravou 161, tá? O índice cravou 161 aqui da primeira pernada do dia, respeitou esse topo. Pensar em reversão aqui não teve bom gatilho de venda, o movimento voltou forte, pensar em compra de jeito nenhum, e aí deu possibilidade de venda aqui nesse candle 93, tá? Infelizmente não deu antes, aqui um candle de pullback, de cruzamento para retorno, agora para baixo. E aí tava formando também junto aqui uma figura de ombro, cabeça a ombro, que corno, né? Andou, foi na parte da tarde. Linha do pescoço nessa região, rompida com sucesso, o movimento cravou setup cravou a média 80 de forma esticada, pensar em setup do 80 aqui poderíamos? Desde que tenha gatilho, tinha possibilidade de gatilho aqui no 241, tinha alguma confluência aqui,
Eu tinha essa região desse caixote marcado, mas esse caixote aqui não estava servindo aqui agora como região de troca de polaridade, vou até tirar depois. Então, alguma retração do dia para salvar o movimento aqui. Nós tínhamos 50%. Então, pelo movimento, a hora 17,5 tinha esse risco. 17,5, praticamente fechamento do Ibov aqui. Pensar em compra, teria ter risco retorno para a média 20, teria. Então, se alguém pensou em compra aqui, seria uma operação mais de risco. Não teria dado certo, infelizmente, essa compra pelo setup do 80. Já era quase fim do dia, o movimento acabou fazendo um pullback que não foi de médias e voltou a cair e fechou em torno dessa média de 200 de novo, tá? E aí, falando então, início do dia foi bem horrível mesmo, complicado por Renko e tudo que tinha aí. Fluxo também foi muito confuso, o fluxo. E para amanhã, que a gente tem o movimento de amanhã. Reparem como que tá estranha essa subida, né? Desde ontem, por causa da situação lá fora, a subida tá estranha. Tá muito estranha. Custando a subir, mas tá subindo, né? E aí, falando em relação ao macro aqui, nós temos um movimento ainda muito mais feio pelos 60 minutos. Nós temos uma situação que era a região de retração, essa queda de ontem. Aqui rompeu o 61 de forma muito esticada. E aí voltou agora esse 61, quer dizer, 60 minutos, né? Voltou de uma forma muito estranha nessa média 20. A 20 não respeitou e graficamente pelos 60 minutos eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O movimento ainda está muito, muito estranho. Aqui nós temos, voltando para o tempo gráfico maior, lembrando, era um canal de alta, quer dizer, canal de baixa, que poderia ser uma bandeira de alta para continuar o movimento. Estava em região de troca de polaridade para subir, mas infelizmente ontem o movimento estragou tudo. A barra de ontem pelo futuro foi muito forte, já a barra do Ibov foi uma barra bem diferente, foi uma barra feia, indicando aqui uma sombra inferior. Tá muito estranha essa região ainda, tá? Mas ainda segue aquela visão de ombro, cabeça a ombro, para continuar o movimento de alta e testar essa máxima aqui. Essa é a visão superior, assim, do macro que nós temos, um movimento bem interessante ainda para acontecer. Só que o candle de hoje foi uma bosta, foi um doji. Não tem, assim, sentido esse doji nessa região. O jeito é esperar para ver como que vai ser o dia de amanhã. E aí, falando em relação a caixote aqui, essa região, infelizmente, eu vou ter que deixar marcada pelos 60 minutos. Porque era um fundo, né, que estava respeitando, rompeu, e ainda essa maldita região está tentando travar o preço aqui ainda. Então, eu vou ter que deixar marcado. Lá de cima também. SLT é apenas uma lembrança que é uma região do rompimento desse canal de baixa que nós temos ainda. A VWAP de junho quase foi testada, tá? Praticamente chegou muito próximo a VWAP lá embaixo que nós tínhamos. E falando em relação ao micro aqui dos 5 minutos, o jeito como fechou praticamente é 0 a 0. Então é como se tudo que tivesse acontecido hoje, da abertura ao fechamento, não tivesse acontecido. Fechou em torno das médias de novo, essa média de 200 amanhã pode atrapalhar o movimento de novo, tomar cuidado em relação a elas, tá? Porque o jeito como tá subindo tá muito estranho. Tem como se fosse um topo aqui e temos um fundo aqui. Não é um alargamento, porque as duas CLTs estão pontadas para cima, só que tá ruim, tá? Porque está abrindo as LTs. E se ficar assim é horrível, porque as médias ficam sem tendência dentro da região. E aí, aqui, então, até é bom comentar aqui que o Bruno tinha ressaltado. Esse topo aqui acabou sendo bem forte, mas mesmo assim, como que tá? Se eu desenhar o macro, tá muito estranho. Então a gente teve um movimento de queda, movimento que ficou travado, fez aqui como se fosse um topo duplo de continuidade, cravou alvos aqui. E tá voltando forte para fazer isso aqui de baixo de novo? Ou para fazer um retorno para cima e voltar e pegar essa liquidez aqui? Então tá confuso desenhando aqui como que está a tendência, tá? Tá bem estranho. Esse topo aqui então era VWAP do dia 2 aqui atrás. Na sexta-feira tinha também retração dessa pernada macro de queda toda aqui, 61 de retração. Era o último alvo também da primeira pernada do dia de hoje. Então, um topo realmente para se respeitar, e eu acho que tinha variação também. Tava até próximo de 1% de alta, então acabou respeitando, só que o jeito como fechou, uma região bem, bem chata mesmo. Aqui, falando em relação ao macro lá fora, que a gente teve notícia hoje, data do Copom, né? Da última reunião que a gente teve na semana passada, que manteve. E aí a questão dessa data do Copom era ver o que como é que fala? O que o Banco Central aqui, o que o Copom está planejando para as próximas reuniões. E os analistas interpretaram que essa ata, esse documento, veio um pouco agressivo, meio que dizendo que, se for preciso, vai aumentar, sim, os juros para controlar a inflação e etc.
Então, hoje, até a Marcela comentou durante o pregão que ela estava vendo os days estranhos, né? Os curtos estavam subindo rápido, os longos não estavam subindo tanto. Era muito por causa dessa ata, depois eu fui conferir o que aconteceu. O mercado digeriu, assim, meio que já entendendo que talvez essa ata já esteja até precificando um possível aumento de juros mesmo ainda esse ano. E aí o mercado já foi começando a digerir essa ideia e começou aí as apostas para aumento de juros, tá? Inclusive, aqui, o curto, que é de janeiro de 2025, o vencimento, né? Antes do ajuste anterior, estava 10,58, próximo do que a gente está agora, que é 10,50. Hoje já foi para 10,7. Então é como se estivesse esperando o aumento de juros ainda para esse ano, reunião em setembro. Ou as próximas, desde que bata com essa projeção aqui. E isso é bem estranho, porque enquanto lá fora está pensando em redução de juros, pelo menos nos Estados Unidos, aqui tem essa questão de ter que aumentar para controlar a questão do câmbio, para controlar a questão da inflação. Mas a ata faltou uma coisa muito importante. Quais são os fatores que a gente deve analisar, quais notícias a gente deve focar para ficar de olho se deve então aumentar juros ou não. Vamos supor, o que o Fed está falando? Estava, né? Ficar atento à inflação e ficar atento ao mercado de trabalho. Então deu um norte pra gente. A ata faltou um norte assim, claro. Se a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho em relação ao câmbio, se o câmbio ficar descontrolado, pode ser um gatilho para aumentar juros. Se a inflação ou sei lá o que é. Então, na ata, então, o Banco Central indicou que não hesitará em elevar a Selic para assegurar a convergência da inflação à meta se julgar para apropriado, né? Então, isso aqui, por um lado, foi bem visto, e aí o dólar acabou caindo, porque se realmente tivesse aumento de juros, a gente vê que o Banco Central está tentando controlar a situação interna. Então, por um lado, foi um dos motivos da queda do dólar. E aí o índice praticamente ficou essa lerdeza toda, mesmo sendo um dia aí de blue chips praticamente subindo. Vale, Petro e FNC, e muito estranhamente nós tivemos o Ibov, pelo menos o Ibov fechou positivo, tá? Pelo menos o Ibov conforme as ações, beleza, mas o futuro no 0 a 0, aí é foda, né? Lembrando que o fechamento do vencimento, na verdade, do índice está quase chegando, é dia 14. Isso interfere muito também. E aí, falando de outra coisa lá fora, como é que foi o mercado lá fora? Lá fora, o S&P primeiro foi um mercado meio assim, tentando criar tendência, mas não foi uma tendência tão fácil de analisar. O dólar também ficou bem travado aqui em torno das médias, então lá fora também foi um saco. Depois de um dia tão forte quanto ontem, né, de queda, hoje foi um dia bem assim, chatinho. Olha a barra de hoje do S&P. Uma barra horrível do Nasdaq. Horrível também, estranho. O movimento tá bem esticado, precisa de uma correção, mas a correção tá bem difícil de subir. Dow Jones aqui, barra horrível também hoje. O nosso EWZ está tentando voltar para essa região, para meio que indicar que isso aqui é um rompimento falso. Espero que seja um rompimento falso. O DXY, que é o dólar, né? Barra horrível, inside bem pequenininho, volume bem baixo. O VIX hoje, olha essa queda, essa pancada que teve, né? Então, hoje foi um dia mais tranquilo comparando com ontem. E lá na Ásia, gente, foi um somebody love lá, assim. Eu só falo isso porque é o mania do Heitor Bortolucci, da Genial de falar isso. Mas até tirei print mais cedo, fez uma reviravolta total lá fora, somente Nikkei. A queda que teve ontem, eu acho de quase 16%, hoje já devolveu praticamente 10%, então foi assim, um zigue-zague louco, tá? Então o mercado asiático performou bem, só que o mercado europeu não performou. E aí a abertura estava um pouco estranha, porque nós tínhamos também, em relação às commodities aqui, minério caindo forte, e nós tínhamos também o petróleo caindo, e nós somos um país de commodities, né? Então estava bem confuso o mercado, analisando o viés lá fora. Será que a gente ia acompanhar o mercado asiático? Mas a gente nem caiu ontem para ter que fazer um retorno hoje. Pelo contrário, ontem mesmo a gente já devolveu o movimento de queda do gap. Então, esse mercado asiático, eu acho que a gente não ia acompanhar realmente, não. Outra coisa aqui, em relação aos juros americanos, um dia que estava subindo, precisa de correção, tudo bem. Não é nada assustador, porque graficamente precisa de correção. As magníficas lá, as 7 magníficas corrigiram o setor de tecnologia, porque realmente esticou ontem. Nikkei, então, olhando graficamente aqui, pela situação do gap, a gente tem que olhar, esse candle, tá? Então, hoje teve um movimento até interessante, mas ainda
Tá, peraí, deixa eu ver se eu tô vendo. Mas ainda tá bem esticada essa queda da renda variável. Lá fora tá bem complicada, Nikkei pelo menos. E aí, falando de notícia mais relevante hoje, não teve, além de ata do Copom, uma semana bem tranquila. Amanhã, quarta-feira, a gente tem aqui algumas do Brasil que não é de movimentar, Estados Unidos também não tem, então um dia bem chucre de notícia, não tem nada. E aí, uma curiosidade, né? O BOVA11 aqui, que loucura que foi isso aqui hoje. Não sou de acompanhar o BOVA11, mas o que houve aqui nesse candle, Jesus, se isso foi estagiário, coitado do estagiário. Aqui em relação a pontos dessa sombra, olha isso, olha o que um player consegue fazer. Isso tudo porque não tinha liquidez suficiente. E o player JP Morgan entrou ao mercado aqui com muitos e muitos contratos, milhões aqui, e conseguiu derrubar esse BOVA11 a praticamente 4% de queda. Nossa, isso aqui, meu Deus. Assim, pensando nisso aqui, isso aqui acontece no índice futuro? Acontece também. Então é muito perigoso esses players aí. Eles têm muitos lotes, muito contrato. Eles operarem um mercado que não tem liquidez, né? E faltando alguns minutos para fechar aqui, mercado à vista praticamente. O BOVA11 também, né? Então foi muita coisa, muita coisa. E o BOVA11 em relação a preço, aqui, então teve essa queda absurda de quase 4%, é muita coisa, muita coisa. Foi JP Morgan aqui. Então, se for olhar o fluxo aí, quantidade, 161 mil contratos aqui na venda a mercado, sendo que a média geralmente nesses últimos minutos, olha isso aqui, olha isso, 1.200, 221, 61, e de repente vem esse louco aqui, que a gente não sabe se é louco, talvez tenha informação privilegiada, já esteja sabendo alguma coisa que vai acontecer, quem sabe, ou esteja estopando, ou sei lá, mas que é estranho, tá? E muita gente tá comentando isso. Só ressaltando essa questão que os analistas estão já falando, e algumas casas corretoras já até precificando que o Copom vai aumentar realmente os juros esse ano, se tudo continuar como ainda está, né? Questão de inflação e principalmente o câmbio aí. Que bom que o dólar caiu ontem, que bom que o dólar caiu hoje, porque isso ajuda a não ter que aumentar os juros. Porém, o mercado precificou hoje, os juros futuros, quase 24,6 pontos de alta, né? E aí, foda. Então, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar aqui do gráfico VIX. Falei, tomar cuidado em relação ao VIX ainda e cuidado com a correlação, porque pela situação que nós estamos passando, depende muito da correlação. Por que o VIX está subindo? O motivo, porque nem sempre vai ter aquela correlação de VIX sobe, dólar sobe, índice cai. Depende do fator, a causa, o motivo do VIX estar movimentando, tá? Então, acho que era só isso hoje. Ficar atento a isso aqui. Não sei o que vai rolar amanhã. Porque se foi um erro sem querer, imagina só, eu vi uma brincadeira falando assim, que o gestor virou pro estagiário e falou, vende aí tantos milhões no mini índice. Aí o estagiário sem querer colocou no BOVA11. Ah, meu Deus, vai ter alguém demitido. Vai ter alguém com dor de cabeça na Faria Lima.